Beleza, Pedro. Então quer dizer que eu só coloco aqui um frame de 1800 por 1920, que seria só vir aqui e colocar aqui, ó, 1080, 1920, que é o formato do celular aqui dos stories. Não é só chegar aqui e jogar tudo. Existe uma estratégia, recomendação do próprio Facebook. Se você for no Facebook e ler as políticas, né, ler os padrões da comunidade, etc., vocês vão achar isso com muita facilidade. Existem dicas, existem padrões que não podem ou não devem ser quebrados. A partir do momento que você começa a quebrar certos padrões, eles começam a reduzir o seu alcance, até te dar shadow ban, te bloquear e etc, tá? Eles têm um monitoramento bem chato, assim, para ser sincero. E esses padrões de comunidade, etc., eles, por exemplo, não permitem que você faça anúncios dando zoom em nenhuma parte do corpo. Eles não permitem que você anuncie conteúdo adulto, apostas, armas, drogas, bebidas, produtos para emagrecer, por exemplo, tem um problema enorme, tá? Mas isso tudo você encontra aqui na guia de anúncios aqui, ó, tá? Na central de ajuda do Facebook. Então a gente pode vir aqui e dar uma olhada, ó, anúncios de imagem, ver especificações para anúncios de imagem. Ele tem aqui, ó, no feed do Facebook, 1080 por 1080, PNG, JPG, o texto principal tem que ter 150 caracteres, o título com 40, a descrição com 30. Certos requisitos técnicos aqui, ó, altura e largura na faixa mínima, né, de 600 pixels. Tolerância da taxa de proporção 3%, ou seja, se tiver um pouquinho maior e um pouquinho menor aqui, 3% de cada lado, ele ajusta, tá? Feed do Facebook, mas vamos lá para Instagram. Ó, Instagram Stories. Isso aqui é muito importante, pessoal. Ó, a resolução mínima ele coloca aqui como sendo 1080 por 1080, mas ele vai ficar um quadradinho aqui no meio, tá? Ele aceita que você faça isso, mas é uma ideia horrível fazer nesse formato. Isso aqui é importante, ó. Considere deixar cerca de 14%, 250 pixels, da parte superior e inferior da imagem livre de textos e logotipos, para evitar cobrir esses elementos-chave com o ícone do perfil ou a frase de chamada para ação. Ou seja, aqui na parte de cima não é para você colocar nada que precise ser clicável, tá? Uma logo, por exemplo, esse 130 Days of Free Yoga, se você colocar isso aqui bem na parte de cima, vai cobrir pela logo e pelo nome aqui. Se você colocar esse texto aqui na parte de baixo, vai cobrir por esse símbolo aqui do arrasta para cima, tá? É sobre isso que ele está falando. E é sobre isso que eu falo aqui também. Aqui, ó, no Stories, existem certas coisas, ó. Primeiro, essas áreas laterais aqui, tá? Elas são áreas não clicáveis. Assim, elas são clicáveis e justamente por isso, por serem áreas clicáveis, é que você não deve colocar nada clicável aí, porque se o seu usuário clicar em qualquer coisa aqui, ele vai passar o stories, tá? E vai passar para outro que pode ser inclusive um concorrente. Então, deixem sempre essa margem na faixa de 16 pixels de cada lado, tá? Coloquei 51 aqui para ser visto, certo? É mais ou menos isso aqui, tá? São 16 pixels. Você pode até colocar o dobro, aqui ó, 32, só para ter certeza de que não vai invadir essa área aí que acidentalmente o seu cliente ele vai acabar dando um clique pulando stories, né? Você também tem essa área aqui, que é a área não visível, como ele falou, os 250 pixels na parte de cima e 250 pixels na parte de baixo. Você pode colocar o conteúdo inteiro em todo o espaço de 1080 por 1920. Porém, a área importante, a área clicável, a área que o seu cliente tem que tomar uma ação, ele tem que clicar na caixinha de perguntas, ele tem que escolher uma opção numa enquete, ele tem que dizer um sim ou não, né, numa pergunta daquela, ele tem que ver a parte mais importante e tudo. Essa parte ela tem que ficar dentro dessa parte azul aqui, que é a chamada área segura, né, a safe area. O que quer que você vá fazer de importante, ele tem que ter aí 1420 por 1080, tá?
sendo que a área clicável, a área que você pode colocar para o seu usuário dar um tap, né, dar um clique, é 1016 de largura, tá? Ou seja, coloca o que tiver de importante nesse e-mail aqui, né, e de texto, imagem, botão, etc. E evita o amarelo e evita o vermelhinho aqui, tá? 250 pixels em cima e baixo e 32 pixels, no caso, 16 pixels em cada lado. 16, né? Mas é bom botar o dobro aí, tipo 32, só por segurança. Então, para stories é isso aqui. No caso do feed, é altamente recomendado que você use 1080 por 1350. Aqui não tem restrição, porque aquela parte de avatar, né, de nome, ele fica do lado de fora aqui, né? E aqui embaixo também, comentário e etc. Então, o que você for fazer, você pode utilizar esses mesmos 1080 por 1350, beleza? Que é o 4x5. Esse aqui é o melhor formato que tem para feed. E inclusive na hora de fazer um carrossel, você pode vir aqui, ó, tá? E colocar vários lado a lado e usar esse formato assim, tá? O tamanho que você vai ter que fazer é basicamente o seguinte, para carrossel, né? Vamos lá. De largura, eu diria 1080 vezes quantos slides você quer no carrossel. Se for um de 6, de 5, vamos lá, 6 vezes 6. Ele vai ficar com essa largura aqui, ó. E a altura, 1350. Então pronto, é aqui o formato do carrossel, tá bom? Na hora de na hora de cortar isso aqui, sugiro fazer pelo telefone. A gente vai mostrar exemplos práticos de como fazer isso pelo celular, certo? E é bem mais fácil do que vocês pensam, tá? A gente vai fazer uns carrossel e tal. Sinceramente, eu não acho que vocês devam perder tempo trabalhando muito o design do carrossel de vocês. Vocês só vão ter que entender a estratégia e como ele funciona, porque ele não aparece o primeiro slide sempre. Algumas vezes, se o seu usuário ele não interagiu com a sua publicação, na próxima vez que o seu post aparecer para ele, ele vai aparecer com o segundo carrossel. Então, só um adendo aí. A gente vai falar sobre isso aí mais para frente. Outra coisa é isso aqui, que é a regra dos polegares. Essa área verde que vocês estão vendo aí agora, ela é a mais fácil de ser clicada, tá? Segure o seu celular com uma mão só, certo? E tente clicar lá no canto superior esquerdo ou no canto superior direito. Você não consegue, porque o seu polegar mal chega lá. É difícil. Essa zona verde, ela é a mais natural. É a zona que tá fácil e você não faz esforço algum para você clicar ou ter alguma ação ou digitar ou clicar em comprar ou qualquer coisa, tá? Essa zona amarela, ela é meio perigosa porque o dedo fica esticado. Essa outra aí, ela é mais difícil. Você tem que trazer o celular um pouco mais para perto, você tem que mudar de posição, você tem que usar as duas mãos. Essa zona mais escura na parte de cima, esquece. Se você tiver esperando que seu usuário clique em qualquer coisa que tem ali em cima, ele tem que estar com uma motivação muito alta mesmo para ele fazer isso. Não contem com isso. Então, o conteúdo de vocês que vocês querem que o cliente de vocês, o usuário, a audiência de vocês clique de verdade, vá lá e interaja, dê um like, responda sim ou não e não sei o que, tem que estar nessa parte de baixo aqui, tá? Parte visual, que você não precisa tipo, não precisa que o cara chegue lá e clique, nem interaja, nem nada, você coloca nessa metade de cima aqui, tá bom? Essa aqui, no caso de um canhoto, ó, você vê que esse é o espaço. Você pegar com a mão esquerda o seu celular e correr o dedo, é esse desenho aqui que ele vai fazer, tá? E com essa aqui também, o polegar com a mão direita, é esse aqui o que ele vai fazer. Então, para ficar seguro, utilizem essa parte, esse terço de baixo aqui, tá? O terço de baixo. Lembrando, para deixar sempre os 250 pixels aqui nessa parte de baixo livre, tá? E essas bordas. Então, a parte clicável que você quer que o usuário clique tem que ficar bem no meio aqui, tá? Bom, essa aula foi isso. Espero que vocês tenham curtido e tenham aprendido bastante coisa. Na próxima, nós vamos falar um pouco sobre estratégia e também sobre as hashtags, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.